de paz. Boia fria. E é preciso comer depressa, para o serviço render e garantir um ganho maior no fim do dia. Aqui na usina Santa Rita, tanto o trabalho de queima quanto de corte de cana tem alguma coisa a ver com o Jequitibá. Na hora de queimar a cana, o pessoal fica de olho esperto para não deixar o fogo pular para a mata. E o pessoal do folhão, o pessoal que corta a cana, pelo menos uma vez por safra, come mais depressa na hora do almoço para dar tempo de visitar um Jequitibá muito grande que tem aqui. Você já ouviu falar nessa ave? Já. O que disseram? Ela é alta, grossa, maior do Brasil. Como? A maior ave do Brasil. É. O que te falou dessa ave, Ademar? A turma daqui da fazenda mesmo. O pessoal que trabalha aqui. É. O Jequitibá fica dentro do Parque Estadual de Vassulunga, uma reserva de 120 hectares. Embora seja uma amostra pequena, a mata original permanece intacta, com muitos jequitibás centenários. Para chegar ao maior deles é preciso caminhar uns 20 minutos. A árvore fica meio escondida, numa clareira à beira da estrada. O pessoal vai chegando, prende a respiração, fica num misto de admiração e surpresa. O que você acha que dá a grossura dessa árvore? Ah, eu acho que ela é grossa demais. Você acha que dá para passar um caminhão no meio dela? Não. Você abrir um buraco, fazer uma estrada para passar? Agora dá para esconder um Volkswagen lá atrás, não dá? Ah, isso dá. Não dá para esconder um caminhão atrás dela? Dá. Dá. Hein? Se puser um caminhão lá atrás, se você olhar daqui, você não vê. Não vê. Tão grossa que ela é que não dá pra ver o caminho. Não dá pra ver. Ademar, se tirar madeira de uma árvore dessa, dá para fazer quantas casas? Umas 50 casas. 50 casas? É. Assim, com as paredes de madeira? Com tudo. Madeira, assim. Pra fazer com tudo, dá pra fazer. E casa grande. Casa grande. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar nesse tronco, vamos dar a mão a todo mundo e fazer quantas pessoas precisam para circular essa árvore. Tudo bem. Para abarcar essa árvore. Eu não entendo. Quantas pessoas Não é precisam? fácil ainda. Eu não entendo que não vai dar conta de braço essa árvore, não, tá bem. Ah, chegou aí, não? Completou a roda aí? Completou. Tá completo. 17 pessoas. 18 comigo. 18 com você? Fica no seu lugar aí, Ademar. Ei, Ademar, 18 pessoas? 18 pessoas. Você já viu a árvore mais grossa? De que essa não. Não. Essa tirou em primeiro lugar. Cada pessoa que visita esse Jequitibá leva uma impressão. Vocês viram, o Ademar Aleluia se ligou na madeira. Quantas casas dá para construir esse Jequitibá? Não há uma forma de saber rigorosamente, com método científico, quais são as medidas desse Jequitibá? É verdade. Você viu que a peroba morreu lá? Só tem um jeito de tirar essas dúvidas. Ela morreu. Trazer um time de especialistas para medir o Jequitibá de Vassulunga, que já batizamos de patriarca. O primeiro passo é simples, medir a circunferência. Vai lá. A anotação é feita a 1,70 m do solo, onde já não existe a interferência das raízes. 11 metros e 30 centímetros. Com os dados da circunferência é fácil chegar ao diâmetro, 3,60 metros. E a altura? Isso não é tarefa simples. O engenheiro florestal Luiz Carlos Coelho usa esse aparelhinho para fazer os seus cálculos. A avaliação da altura é um dos elementos necessários para
para calcular o aspecto que desperta mais curiosidade num jequitibá como esse. Qual seria a sua idade? Doutor Godoy, como é que se sabe a idade de uma árvore? É através da contagem dos anéis. Então, à medida que uma árvore cresce, ela tem, durante as 4 estações do ano, primavera, verão, ela cresce bastante. Há o calor, a chuva, há um ritmo bom de crescimento. No outono e no inverno, já muda o clima e muda a quantidade de água também na natureza e o crescimento diminui. Até que no inverno há uma parada no crescimento da árvore. E essa parada fica marcada no vegetal, no seu tronco, formando um anel. Portanto, é um anel de crescimento. A gente, contando os anéis de crescimento, a gente pode chegar a uma estimativa, a uma avaliação a respeito da provável idade de uma árvore adulta. Esse jequitibá foi estudado e nós conseguimos fazer uma marcação dos anéis, assinalado aqui nos risquinhos. Há um pequeno quadrante com os riscos em preto, que são os sinais da passagem dos anéis. Doutor Godoy, o senhor marcou com a caneta cada anelzinho? Cada anelzinho foi marcado com uma caneta Ananquim para o destaque. Quantos anéis o senhor anotou aí? Entre a parte medular e a parte da casca, nós marcamos 179 anéis. Provavelmente foram 179 anos de vida deste jequitibá, cujo diâmetro era de 78 centímetros a 1,5 metro acima do solo. E esta árvore foi derrubada num desmatamento, num corte de madeira. Doutor Godoy, agora é possível, a partir desse disco que o senhor contou os anéis, fazer uma projeção para saber a idade desse jequitibá, o patriarca, hein? É possível através de métodos estatísticos. Nós vamos usar as medidas que estão sendo obtidas hoje, mais aquelas que já temos de jequitibás anteriores, e vamos fazer uma avaliação desse velho jequitibá, que é o ser vivo mais antigo, mais velho existente na bacia do rio Mogi Guaçu e provavelmente em toda essa área do sudeste e sul do Brasil. A essa altura, o Luiz Carlos já está terminando seus cálculos de medição. Ele conseguiu uma ajuda inesperada, a do seu Zuza, o dono da serraria. Nosso jequitibá tem 19 metros e 60 centímetros de fuste, um espaço que vai do chão até a primeira forquilha. A árvore toda tem 40 metros de altura e 190 metros cúbicos de madeira. Ô Zuza, o que dá para fazer com 190 metros cúbicos de madeira? Fosse fazer casa de madeira de, vamos dizer, 100 metros quadrados, 100 metros quadrados seria 3 dormitórios, um banheiro, sala e cozinha. Daria para fazer umas 50 casas para cima. Ô Zuza, e se fosse fazer cadeira, quantas cadeiras dá pra fazer? Aí é outro caso. Se fosse fazer cadeira, eu tive fazendo um cálculo mais ou menos, inclusive até agora, se fosse fazer cadeira, ia dar mais de 15 mil cadeiras. 15 mil cadeiras? 15 mil cadeiras. Dá para uma cidade inteira sentar. Se nós fosse transformar ela, no caso, em tábuas de 30 centímetros, que é a madeira padrão, comercial, tábua de 30 por 2,5, ela ia dar uns 25 mil metros para cima. Ia dar 25 quilômetros de tábua. 25 mil metros, 25 quilômetros de tábua. A chuva interrompeu o trabalho, mas nosso patriarca deve estar contente, sentindo a terra molhada depois dos meses secos desse inverno. E é bom lembrar que os quase 200 metros cúbicos de madeira do nosso patriarca estariam valendo hoje 500 mil cruzados novos. Dá até para comprar uma fazendinha, né? E daqui a pouco vamos conhecer os frutos e as raízes do jequitibá, depois dos comerciais. Hoje às 7h30 da noite, Os Trapalhões. Oferecimento Belgo Mineira, Agricastrol MT e Maxion. Neste domingo, no Som Brasil, Sai Guarabira, Nil Bernardes, Irmãos Apoiadores, Jereba, Grupo Tarangon. Som Brasil, apresentação Lima Duarte, neste domingo, 9 da manhã.
Eu vim aqui para falar sobre Agricastrol AS Especial. Eu vim aqui para falar que Agricastrol AS Especial é um multiuso com a tecnologia Castrol. Quem mais entende de óleo no mundo? Mas então por que eu vim aqui com uma lata de Tropical Turbo? Eu vim para dizer, Tropical Turbo no cárter e AS Especial nas demais partes do trator. Fim e dito. Agricastrol, a Castrol presente no campo. Eu tenho um plano infalível para o Brasil. Acreditar na terra e plantar mais. Os tratores Master Ferguson dão toda a força pra gente. O 292 tem motor turbo, controle remoto independente e freio que dura a vida do trator. O 295 tem 110 cavalos. Trabalha mais com menos consumo. O 296 tem 12 marchas e menor custo de manutenção. A salvação da pátria está aqui, ó, na lavoura. Maxion S.A., fabricante dos produtos Massey Ferguson. Pai, Jacinto está aí. Vamos chegando. Seu Júlio, eu sei bem o que eu quero. Bati o olho e gostei. Quero casar com a Ritinha. O senhor conheceu a Ritinha ontem? É, mas eu andei olhando a fazenda, toda cercada com arame farpado moto, grampo galvanizado e balancinha Sofix. Então, sei que ela é uma boa moça, bem criada. O senhor está querendo a fazenda ou a Rita? Eu quero um casamento bem cercado. Cerque a qualidade por inteiro. Use Moto, cercou tá cercado. Produto Belgo Mineira. E agora teste seu conhecimento. Para evitar a mastite bovina, certo. Só praticando todas as medidas preventivas. E se mesmo assim a mastite aparecer? Acertou de novo. Vetimast, o produto certo na embalagem ideal. BR-201, o milho que rende mais que outros híbridos. Durante 11 anos, a Embrapa desenvolveu e aperfeiçoou o BR-201, excelente em terras férteis e único híbrido precoce viável para solos de cerrado, com porte médio e resistente ao acamamento. Suas raízes mais profundas penetram além da camada do solo corrigida pelo calcário, tornando-o resistente a eventuais veranicos. BR-201, o milho que vai fundo para você colher mais. Você conhece algum milho que produza 30% a mais de silagem? Que dê mais de 4 espigas por planta, resistente ao acamamento? Que seja 35% mais rico em nutrientes, resultando em vaca de alta produção e boi mais pesado? Este milho existe. Colorado FO01, o único exclusivo para silagem. Sementes Colorado, gerando tecnologia de vanguarda. Ah, você quer ver o milho? Está aqui. A semente é verde. Plante e confira o resultado. Graças à nova esterilização da turba, com 3 megarádios, o inoculante em pó da Nitral garante mais força para a soja. Novo inoculante em pó da Nitral. Experimente. Amanhã, o sexo dos anjos. Procura minha família. Pra quê? É mais seguro pra você e pra seu filho que você passe seu Padre Aurélio. O Sexo dos Anjos, de Ivalim Ribeiro. Estreia amanhã, 10 para as 6 da tarde. Existe um conceito que não é provado, mas é muito aceito pelos botânicos, que diz o seguinte: tudo que uma árvore tem de madeira do solo para cima, ela tem um equivalente para baixo. Agora, se isso é verdade, imagine o tamanho da raiz de um jequitibá. Aliás, nem precisa imaginar. Você vai ver agora como é a sustentação de um gigante desses. E vai acompanhar o trabalho de um funcionário do Instituto Florestal, especialista em escalar árvores do porte do jequitibá. Este jequitibá foi atingido num incêndio há 15 anos. Tinha quase o mesmo porte do nosso patriarca e era a segunda maior árvore da região. Para alcançá-lo é preciso caminhar por uma picada no meio da mata. A primeira impressão é muito triste. O imenso esqueleto ainda firme, rijo, parece nos cobrar o descaso que acabou provocando sua morte. Ô, Bertone, mas era uma senhora árvore, hein? Puxa vida. A casca se solta toda, hein? Hein, Bertone? Solta toda a casca. Puxa vida. Esse incêndio aqui durou quantos dias? E cerca de 40 e poucos dias.
40 e poucos mil de fogo. E já era reserva, né? Já era reserva. Mesmo morto, o Jequitibá está servindo para aprofundar o conhecimento do homem. Uma trincheira aberta no solo mostra como são as raízes que sustentam um ser tão grande. Essa escavação seria impossível numa árvore viva. Olha, Zé Milton, nós fizemos uma escavação e estamos praticamente a 2 metros de profundidade. E aqui a gente percebe uma raiz secundária de Jequitibá. Ela se alonga, só que não vai até muito distante, justamente porque ela está apodrecida. Mas quanto que ela dá de largura aí no começo? Olha, aqui ela deve ter mais de 1 metro de largura. Agora veja que fato interessante, que desta raiz secundária parte o que a gente chama de pivô. É uma outra raiz de sustentação. E ela sai dessa secundária formando um ângulo reto. Quer dizer que nós estamos aqui diante de uma raiz lateral de Jequitibá. E essa árvore, quantas raízes laterais você acha que ela pode ter? Normalmente ela tem 8 raízes laterais. Quer dizer, então ela pode ter 8 pivôs de sustentação. É, provavelmente. Com essa imagem dos galhos secos voltados para o céu, vamos dizer adeus a este velho Jequitibá. Que Deus o tenha. Vamos agora acompanhar o serviço desse homem. Um serviço tão curioso quanto arriscado. Dito Lopes é funcionário do Instituto Florestal há 30 anos. Passou esse tempo todo na mesma profissão, colhedor de frutos silvestres. Dito não tem medo de altura. Com um esporão especial, uma barrigueira e um cinto de segurança, ele encara qualquer tipo de árvore, do tamanho que for. Dito só tem uma limitação. O tronco não pode ultrapassar 2 metros de diâmetro. Mais que isso, não existe no Brasil equipamento que abaixe o tronco todo. Ele vai subir num Jequitibá mais fino que o nosso patriarca, mas bastante alto. Tem passarinho voando aí, Egito. Pois é. Não vai querer voar não, hein? É, tá dando vontade. Liceu, pode mandar o gancho ficar no ponto de colheita. Pode puxar. O Dito puxa o gancho até lá em cima. Uma espécie de foice com um cabo bem comprido. A ferramenta serve para cortar os galhos mais finos, cheios de frutinhos do Jequitibá. O fruto do Jequitibá tem uns 5 ou 6 centímetros e até hoje é usado como um cachimbo rústico pela gente do campo. Antigamente faziam um isqueiro com ele. Em alguns lugares ainda chamam o fruto do Jequitibá de pito de escravo. É assim que o Instituto Florestal colhe e depois seleciona sementes para vender aos interessados de todo o Brasil. Vendo o Dito Lopes lá no meio das folhas, a gente começou a cogitar da possibilidade de conhecer de perto a copa do patriarca. Uma torre armada ao lado do tronco vai permitir nossa chegada junto à sua ramagem. Lá bem no alto, lá onde a coruja dorme, e num Jequitibá que nem o Dito Lopes consegue escalar. A gente volta já já para mostrar o que os repórteres José Hamilton Ribeiro e Jorge dos Santos viram de lá de cima da torre, junto à copa do Jequitibá. Depois dos comerciais. Daqui a pouco, Som Brasil. Gado que se preza se trata com Butox. Só Butox protege e deixa os animais livres de carrapatos, vermes e moscas. E o que é melhor, Butox é o único que tem um exclusivo aplicador que facilita o trabalho e é muito mais econômico. Butox é que nem gado, você aproveita tudo. A última parte da reportagem sobre o Jequitibá rosa é, na verdade, um convite para você visitar com a gente a copa dessa árvore gigante.
A 25 metros de altura, o patriarca dos jequitibás está cercado de vida. Milhares de plantinhas moram nos galhos da árvore. Também serve de pouso e passagem para um grande número de pássaros e de bichos da reserva. Nossa torre ficou pronta. São 26 metros de altura. Para deixá-la bem firme, sem perigo de balançar com o vento, foram usados 800 metros de corda. Primeiro, sobe nosso cinegrafista, o Jorge dos Santos, por uma escada estreita fixa na torre. Depois, o equipamento de gravação. Agora, a minha vez. Para garantir a segurança, vamos usar um cinto que foi trazido por gente que entende do riscado. A torre está firme, mas o seguro morreu de velho, como se diz. O sargento Boanerges, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, veio aqui para nos orientar e dar segurança nesses lances de descer e subir de uma altura dessa. Vai dar certo, sargento? Vai dar certo, sim. Eu tenho um esquema de trabalho, é só seguir e tudo vai correr bem. Então vamos lá. Está ventando bastante, mas isso acho que não vai atrapalhar. A torre equivale a um prédio de 8 a 10 andares. É preciso parar umas 3 vezes no caminho para descansar e recuperar o fôlego. Pelo amor de Deus. Solta a corda dele. Quantos metros? 25 metros? Puxa, mas a visão vale a pena, hein? Olha isso. Tem orquídeas. Cansou, né? Deu pra cansar, rapaz. Olha. A visão do alto é inesquecível. De um lado, nosso patriarca avista uma curva do rio Mogi. De outro, a rodovia, as lavouras da usina Santa Rita e as copas de outros jequitibás, não tão grandes como o nosso. Duas impressões bem à flor da pele daqui de cima. A primeira é a sensação de estar num lugar onde nenhuma pessoa chegou antes, nem mesmo o catador de semente de jequitibá com aqueles seus esporões na pele. A outra sensação é uma sensação de que aqui do alto, o alto fica mais alto ainda, o chão ficou longe, mas é uma maneira de conhecer melhor o jequitibá. Um jequitibá como esse abriga na sua copa, na galharia e na ramagem, muito tipo de vida. São insetos, alguns bichinhos, e uma variedade de plantas muito especiais. São plantinhas desse tipo, as chamadas plantas aéreas, que elas vivem na copa de um jequitibá sem contato com o solo. Os botânicos ultimamente estão muito impressionados com essas plantas. E já se sabe que de cada 10 plantas que existem no mundo, 4 vivem em árvores como essa. A Dionete, aquela moça da Unicamp, agora vai subir e vem aqui na torre para fazer para nós um inventário dessas plantinhas que vivem aqui na pensão patriarca. Tudo bem, Dionete? Tudo bem, Zé, que altura? Está cansado, né? Um pouco. Alterou a respiração? Alterou sim. Que lindo. Com a ajuda de uma corda, o sargento Boanerges conseguiu levar a Dionete até uma forquilha.
Dali ela fez um levantamento de quantas plantinhas vivem num pedaço de galho do Jequitibá. Os números são impressionantes. Deu para saber assim quantos são os moradores da pensão Jequitibá? O que nós conseguimos fazer foi um apanhado de um galho aqui da minha frente. Uma amostra. Uma amostragem, né? E nessa amostragem nós conseguimos levantar em torno de 300 plantinhas de uma só família. Né? E mais em torno de 50 plantinhas de outras famílias que estão convivendo com elas. Desse lado do galho? Desse lado do galho. 350 em torno de 350 plantinhas. Agora, se nós considerarmos em torno de 30 galhos principais aqui em cima, então nós teremos um total de 10.500 plantinhas, considerando só um lado, e os galhos dos galhos principais. Se nós considerarmos os dois lados, então seriam 21 mil plantas. 21 mil moradores da pensão. Mas essa é uma estimativa bem grosseira, tá? Só para a gente ter uma ideia. Mas os moradores da pensão de Jequitibá, eles certamente são milhares. Pelas observações da Dionete, os 21 mil moradores pertencem a 8 famílias de plantas. Samambaias, cactos, bromélias, musgos. As sementes são trazidas até aqui pelo vento e pelos pássaros. E o mais incrível, as plantas não prejudicam em nada o Jequitibá. Seu alimento é a água da chuva e a luz do sol. Mas não é só para essas plantinhas aéreas que o sol tem tanta importância. Na verdade, quando um raio de sol bate numa folhinha, está acontecendo um dos maiores milagres do universo. Um milagre que dá origem a toda forma de vida. A cada dia, o sol despeja uma imensa quantidade de energia sobre a Terra. Energia equivalente a 1 milhão de bombas atômicas, iguais àquela que destruiu Hiroshima, no Japão. Mas a energia do sol, nesse caso, é diferente. Em vez da morte, ela gera a vida na Terra. Parte dessa energia é refletida em forma de luz. Daí a origem dos nossos dias. Outra parte dessa energia é absorvida pela Terra, gerando calor. O mais incrível acontece com as plantas. Elas também capturam uma pequena parte dessa energia num processo chamado de fotossíntese. Foto quer dizer luz, e síntese é o mesmo que juntar. Fotossíntese é o mesmo que juntar luz do sol com água e gás carbônico. Significa transformar luz em vida. A energia do sol se transforma em energia química, que é armazenada pela planta na forma de açúcar, amido e a própria madeira. Toda essa mistura e transformação acontece dentro da folha, com a ajuda de uma substância verde conhecida de todos nós, a clorofila. Fotossíntese é a base de tudo que é vida na Terra. As árvores não poderiam existir se não fosse essa mistura milagrosa provocada pela luz do sol. Agora vamos ficar no alto, à espreita, sem movimento e sem barulho. Aos poucos, os pássaros foram perdendo medo e chegando perto. Periquitos, papagaios de várias cores, um pica-pau de cabeça vermelha, um casal de tucanos. Este papagaio está no jeito de pegar um banquete. O prato principal está dentro do pito de escravo, a semente do jequitibá, que é docinha igual castanha. No final da tarde, o patriarca recebe outros visitantes, um bando de macacos. Alguns aproveitam a luz que ainda resta para fazer a última boquinha do dia. Mas a tranquilidade deles dura pouco. Espertos, percebem logo nossa presença. Esse aí deve estar achando tudo muito estranho. Mais agitado, este outro tem um riso nervoso.
Todos parecem querer nos dizer que estamos em lugar errado. Essa galharia, esses ramos, essa folhagem, pertencem a eles, aos macacos, aos outros animais, aos passarinhos. Não é lugar para o bicho-homem. Bem, agora é descer para encontrar Dr. Godoy. Ele está nos aguardando lá embaixo e já deve ter os dados sobre a idade do patriarca. Alô, Dr. Godoy. Para baixo, todo santo ajuda. Ainda mais com essa cadeirinha de alpinista que os bombeiros usam para tirar gente do incêndio. Dr. Godoy, então já tem idade da árvore? Já temos aqui os dados. Ele revelou uma idade pelo computador de 3.010 anos. 3.010 anos. 3.010 anos. Dr. Godoy, uma árvore dessa com mais de 3.000 anos. O que ela já viu? Ela testemunhou a riqueza da fauna da nossa região. Ela viu as onças, os grandes macacos com os bugios, as antas que frequentavam o rio Mogi Guaçu. Ela testemunhou a chegada do homem primitivo na região, o Tupi-Guarani. No século XVIII, ela testemunhou a chegada do homem branco, assistiu à devastação de toda a riqueza vegetal, de toda a flora tão rica da nossa região. E vem assistindo até hoje o avanço do homem branco, a devastação, e ela resta como uma relíquia fantástica para nós.